Vivemos cercados por sons que não pedimos. Notificações, vozes, opiniões, urgências fabricadas, expectativas que nunca silenciam. Mesmo quando tudo parece quieto do lado de fora, algo continua fazendo barulho por dentro. E talvez você esteja aqui porque, em algum nível, já percebeu que não é o mundo que está alto demais. É a sua mente que não teve permissão para pausar. A psicologia da pausa começa exatamente nesse ponto, quando o excesso deixa de ser estímulo e passa a ser desgaste, quando o ruído deixa de informar e começa a consumir. Existe uma mentira muito bem aceita na nossa cultura, a de que parar é perder tempo. Desde cedo aprendemos que quem desacelera fica para trás, que quem silencia não acompanha o ritmo, que quem descansa está desperdiçando o potencial. Só que a mente humana não foi feita para funcionar como uma máquina em produção contínua. Ela precisa de intervalos, precisa de espaços vazios, precisa de silêncio, não como fuga, mas como reorganização. A pausa não é a ausência de movimento, é o momento em que o movimento se torna consciente. Em um mundo barulhento, a pausa se torna um ato psicológico profundo. Não é apenas desligar o som externo, mas reduzir o volume interno. É nesse ponto que muitas pessoas se confundem. Elas tentam descansar fazendo mais coisas, mais vídeos, mais informações, mais distrações suaves. Mas isso não é pausa, isso é apenas trocar um tipo de ruído por outro. A verdadeira pausa acontece quando você permite que nada aconteça por alguns instantes. E isso, para muitas mentes, é assustador, porque no silêncio surgem pensamentos que foram empurrados para baixo por muito tempo. A psicologia explica que o excesso de estímulos mantém o cérebro em estado de alerta constante. Mesmo sem perceber, seu sistema nervoso aprende que não há segurança no descanso. Ele se adapta ao barulho como se fosse o normal. Por isso, quando o silêncio aparece, o corpo estranha, a mente acelera, a ansiedade surge. Não porque o silêncio seja perigoso, mas porque você ficou tempo demais longe dele. A pausa, nesse contexto, não é conforto imediato, é reeducação emocional. Talvez você seja uma dessas pessoas que se sente cansada sem saber exatamente por quê. Não é o trabalho em si, não são apenas as responsabilidades. É o fato de que sua mente nunca desliga completamente. Mesmo nos momentos de descanso, ela continua analisando, prevendo, respondendo mentalmente a situações que nem aconteceram. Esse cansaço não é falta de força, é falta de pausa real. E a psicologia deixa claro, sem pausa, a mente entra em modo de sobrevivência. Ela funciona, mas não se regenera. Há um ponto silencioso dentro de você que só aparece quando o mundo desacelera. É ali que emoções se organizam, que pensamentos se assentam, que decisões ganham clareza. Pessoas que nunca pausam acabam confundindo barulho com produtividade. Estar ocupado vira sinônimo de estar vivo, mas por dentro, algo vai se desgastando. A pausa não tira sua eficiência, ela devolve sua lucidez. Ela não te afasta do mundo, ela te devolve para si. O clímax dessa compreensão chega quando você percebe que não precisa esperar um colapso para pausar. A maioria das pessoas só para quando o corpo obriga, quando a mente falha, quando o cansaço vira sintoma físico. Mas a psicologia da pausa propõe o oposto: parar antes de quebrar. Pausar como prevenção, não como reparo. Pausar para proteger aquilo que ainda está inteiro. Isso não é fraqueza, é inteligência emocional. Existe uma força silenciosa em quem escolhe pausar em um mundo que exige barulho constante. É a força de não reagir imediatamente, de não responder tudo, de não se explicar o tempo inteiro. É a força de sustentar o próprio ritmo mesmo quando tudo ao redor acelera. Essa força não grita, não se exibe. Ela se constrói no silêncio, e quanto mais você a desenvolve, menos dependente se torna da validação externa. Talvez você esteja sentindo agora que precisa de menos respostas e mais espaço, menos conselhos e mais silêncio, menos pressão e mais pausa. Se isso ressoou em você, não ignore. A mente avisa antes de colapsar. Ela pede pausa antes de pedir socorro. Ouvir esse pedido é um ato de respeito consigo mesmo. Não é desistir, é continuar de forma mais inteira. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu essa verdade. E agora eu quero saber, em que momento da sua vida você percebeu que precisava pausar? Escreva nos comentários. Colocar isso em palavras já é parte do processo. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o like. Isso ajuda o canal a alcançar outras pessoas que também estão cansadas do barulho.
E se você quer continuar explorando esse espaço de silêncio, introspecção e força interior, inscreva-se. Aqui, a pausa não é o fim do caminho, é o lugar onde ele começa.